Boa tarde, o tema do nosso grupo é Estado, Poder e Ordem, e o nosso grupo é composto pelo Lucas, pela Vitória, pelo Taylor e por mim, me chamo Beatriz. Bom, nós vamos apresentar os conceitos dos diferentes modos de produção, começando pelo capitalismo, partindo para o socialismo e terminando com o comunismo. É importante, a gente quer destacar no início que a gente vai apresentar esses conceitos sob o ponto de vista do marxismo, que é, por quem concorda, por quem não concorda, o mais comentado, então o mais importante de saber, né? Existem diferentes tipos e conceitos de socialismo, existem os socialistas democráticos, os socialistas morenos, aqui no Brasil, os velhos socialistas utópicos, mas a gente vai apresentar sob o ponto de vista do socialismo marxista. Nós vamos começar aqui pelo capitalismo, né? É um modelo de produção que se baseia basicamente na propriedade privada. Tudo gira em torno da propriedade privada dos meios de produção. O que isso significa? Que uma pequena parcela de pessoas são classificadas como burguesia ou os capitalistas, detém os meios de produção. Eles são latifúndios, ou seja, os latifundiários, donos de grandes fábricas, e a gente pode adicionar donos de mineradoras, de planos de saúde, enfim, etc. Né? E o resto da população que sobra, sem ser a burguesia, é o chamado proletariado, ou a classe trabalhadora, a grande maioria da população. E o que eles... Como eles não detêm esses meios de produção, o que resta a eles é vender a sua força de trabalho para conseguir sobreviver. Essa mesma classe que vende a sua força de trabalho, ou seja, o proletariado, caso descontente com a sua situação econômica, se revolta e provoca um processo revolucionário, que é o processo que vai nos levar até um diferente modo de produção, que é o chamado socialismo. O socialismo é visto, é encarado como uma etapa de transição entre o capitalismo e o comunismo, que vai ser o próximo. É uma etapa de transição em que o Estado que existia no capitalismo ele ainda existe, só que com a abolição da propriedade privada. A propriedade privada dos meios de produção já não está mais na mão dos chamados burgueses, que eu expliquei ali atrás, e sim na mão do Estado. O Estado detém os meios de produção, a gente abole a propriedade privada e é encarado como uma etapa de transição para o próximo modo de produção. Esses são alguns exemplos. O primeiro é Cuba, que é contemporâneo, ainda existe, né? Ainda está socialista. E a antiga e velha União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que já não existe mais desde 1991. O próximo e último modo de produção é o chamado comunismo. Depois dessa etapa de transição, que é o socialismo, entre o capitalismo e o comunismo, a gente chega no comunismo, uma sociedade pós-socialista, e a grande diferença dela para o antigo socialismo é que a gente abole as classes sociais, ou seja, o conceito de burguesia e de proletariado, e o Estado. A gente abole o Estado já não mais existe, e é importante destacar que nunca vai existir, nem nunca existiu um país comunista. A gente pode ser que a gente encare um dia uma sociedade comunista, mas nunca vai existir um país comunista, porque o conceito de país precisa do Estado. E o Estado, como ele vai ser abolido no comunismo, perdão, é impossível existir um país comunista algum dia, né? Então, qualquer um que fale sobre países comunistas está faltando um pouco da informação. Essa foi uma aula sobre essa evolução do capitalismo e dos diferentes modos de produção do capitalismo, o socialismo e o comunismo. Uma geral é que o capitalismo se baseia na propriedade privada dos meios de produção, e no conceito da burguesia e do proletariado que vende a sua força de trabalho. O socialismo, após um processo revolucionário, é uma etapa de transição, né? E aí tem alguns países que a gente pode listar: Cuba, União Soviética, outros, Laos, Vietnã, Coreia do Norte, enfim, outros, com suas diferenças e particularidades.
e contradições, e o comunismo, que já não é mais o Estado, nem as classes sociais existem, uma sociedade pós-socialista. É isso que a gente queria apresentar hoje, a gente agradece quem ouviu até aqui, e é isso.